Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. Sou Asdrubal Júnior. No programa de hoje, vamos tratar sobre um tema esclarecedor, que confunde a população e que alguns oportunistas acabam utilizando dessa confusão para se beneficiar. Mas com o esclarecimento que você vai receber aqui, não haverá mais dúvida. Você saberá diferenciar o que é uma instituição de arbitragem do que é um tribunal público. Essa confusão nasce do uso das terminologias. As instituições de arbitragem, na sua grande maioria, são denominadas câmaras de arbitragem. E os árbitros são assim chamados, árbitros. Porém, algumas instituições preferem adotar o nome tribunal arbitral, e daí nasce a confusão. A sociedade nem sempre sabe discernir com clareza qual a diferença entre um tribunal público e uma instituição de arbitragem. E normalmente essa confusão nasce do uso inadequado da terminologia tribunal. Muitas câmaras de arbitragem são mesmo denominadas câmaras de arbitragem, mas outras preferem adotar o nome tribunal arbitral. A princípio, elas se defendem dizendo que a lei de arbitragem contempla a expressão tribunal arbitral, portanto, nada há de irregular em utilizar essa expressão. Sim, é verdade que a lei de arbitragem utiliza a expressão tribunal arbitral e, portanto, estariam corretas em dizer que a lei prevê essa expressão. Mas também é certo dizer que a lei de arbitragem, ao definir a expressão tribunal arbitral, não quis se referir à instituição que se dedica à realização de serviços arbitrais, mas quis sim se referir à reunião dos árbitros. A reunião dos árbitros é denominada na lei de arbitragem como tribunal arbitral, enquanto aquela instituição que se dedica a realizar serviços de arbitragem é chamado de órgão institucional ou de entidade especializada. Essa é a dicção da lei. Portanto, a utilização da expressão tribunal arbitral para denominar a instituição que realiza os serviços de arbitragem não é a denominação mais feliz, não traduz com precisão aquilo que a lei de arbitragem quis estabelecer. É importante que se diga que a lei de arbitragem prevê duas terminologias diferentes: a terminologia entidade especializada e órgão institucional, órgão arbitral institucional. Essas terminologias é quando a lei se refere à instituição que realiza os serviços de arbitragem. Quando a lei de arbitragem utiliza a terminologia tribunal arbitral, está especificamente se referindo ao conjunto de árbitros que, reunidos, toma alguma decisão. Essa reunião dos árbitros que foram escolhidos para aquele determinado conflito é chamada, portanto, de tribunal arbitral. O problema está em confundir a população, fazendo parecer que a instituição de arbitragem, a Câmara de Arbitragem, ao se chamar tribunal arbitral, possa se confundir com a figura estatal de um tribunal público. E aí as pessoas se sintam mais intimidadas por acharem que estão recebendo uma comunicação de um tribunal do Estado e não por estarem recebendo uma comunicação de uma Câmara de Arbitragem. As pessoas que já têm um nível de esclarecimento maior sobre o tema da arbitragem não se confundem, apesar de receber uma comunicação de uma Câmara de Arbitragem que tenha um nome Tribunal Arbitral. Mas a maioria da população, que efetivamente não sabe distinguir uma coisa da outra, tem a confusão e acham que estarão comparecendo perante um tribunal público, perante um juiz público e não perante uma instituição privada. E aí pode gerar problemas delicados que venham a comprometer, inclusive, a validade da arbitragem. Porque a utilização da arbitragem depende
essencialmente da vontade das partes. As partes elegerem a arbitragem como meio para resolver o seu conflito, porque querem assim, e não porque são obrigadas a isso, não por acreditarem que estão diante de um tribunal público. É importante que saibam claramente que estão diante de uma instituição privada e que a utilização da arbitragem depende fundamentalmente do livre e espontâneo exercício da sua autonomia de vontade. Essa manifestação de vontade está registrada na convenção de arbitragem, ou na cláusula compromissória que está contida no contrato, ou no termo de compromisso arbitral. Então, se não tinha cláusula compromissória e a pessoa é chamada à Câmara de Arbitragem, que tem o nome Tribunal Arbitral, e que não tem a clareza, o discernimento de entender que aquilo é uma instituição privada, que ela não está obrigada a ir lá, porque não existia nenhuma convenção de arbitragem que a obrigava a isso, porque ela não tinha manifestado anteriormente nenhuma vontade, e ela comparece lá simplesmente por acreditar que está cumprindo uma obrigação e não é suficientemente esclarecida de que ela está ali e que a manifestação, a concordância dela com a utilização daquele caminho deve ser apresentada livre e espontaneamente, sem qualquer tipo de coação ou constrangimento. Então, se ela não entender isso claramente e a coisa acontecer mesmo assim, pode até ser contaminada a validade desse procedimento de arbitragem, porque não estará claro que o livre exercício da autonomia da vontade foi respeitado. Ficou parecendo que, ao gerar a confusão de ser um tribunal público, utilizou-se da força que tem o Estado para impelir essa pessoa a aceitar um caminho que não necessariamente ela aceitaria se estivesse compreendido claramente, adequadamente, que aquilo é uma instituição privada e que o uso da arbitragem depende do seu livre exercício da manifestação da vontade. Então, para que não haja dúvida, é importante a gente ver o que a lei de arbitragem fala sobre o uso dessas expressões, e aí a gente então entenda claramente isso que a gente acabou de explicar, e veja que o que falamos está assentado no texto da lei. Veja o artigo 5º da lei. Observe aí na sua tela. Reportando-se às partes na cláusula compromissória as regras de algum órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Veja que essa expressão que o artigo 5º traz está se referindo à instituição que se dedica ao serviço de arbitragem. Então, quando ela se refere à instituição, ela está utilizando essas duas terminologias: órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Aí segue o artigo: a arbitragem será instituída e processada de acordo com tais regras. Então, agora vamos ver uma outra disposição interessante e que mostra claramente a diferença de uma coisa para outra. Vejamos agora o que diz o artigo 13 da Lei de Arbitragem e alguns de seus parágrafos que deixam claro a diferença da utilização das terminologias e da expressão, da adoção da terminologia tribunal arbitral. Veja o que diz o parágrafo 3º do artigo 13. Diz: as partes poderão, de comum acordo, estabelecer o processo de escolha dos árbitros ou adotar as regras de um órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Veja novamente que a lei, ao se referir à entidade, à instituição que se dedica a realizar serviço de arbitragem, ela está adotando a expressão órgão arbitral, institucional ou entidade especializada. Agora veja no parágrafo seguinte, o parágrafo 4º, diz: sendo nomeados vários árbitros, estes, por maioria, elegerão o presidente do tribunal arbitral. Não havendo consenso, será designado presidente o mais idoso. Então veja que quando ele está se referindo ao conjunto dos árbitros que está atuando em na resolução de um determinado conflito, aí ele está se referindo a esse conjunto de árbitros como tribunal arbitral.
Ou seja, a entidade é chamada de órgão arbitral institucional ou entidade especializada e que na prática tem se utilizado a terminologia Câmara de Arbitragem, Centro de Arbitragem, terminologias semelhantes a essa. Enquanto a expressão Tribunal Arbitral é atribuída claramente à reunião desses atos. Portanto, não pare a dúvida alguma que Tribunal Arbitral é uma expressão que deve ser evitada pelas instituições de arbitragem. Evitada não porque esteja propriamente ilegal, claro que não, a lei utiliza a expressão, mas ela utiliza aplicando para designar outra questão, que é a reunião dos árbitros, e não para denominar o nome da instituição. Mas o principal problema para se utilizar essa expressão é gerar confusão na população, em que ela não compreenda claramente que aquilo se refere a uma entidade especializada, a uma instituição de natureza privada e que faça crer, faça parecer à sociedade ser um tribunal público que de fato não é e nem deve ser compreendido dessa maneira. Outra questão importante que a gente deve tratar sobre terminologia é a utilização da expressão juiz arbitral ou árbitro. Bom, essa confusão nasce do que diz o seguinte. Vamos ver o que trata o artigo 18 da lei. O artigo 18 da lei de arbitragem diz o seguinte: o árbitro é juiz de fato e de direito, e a sentença que proferir não fica sujeita a recurso ou a homologação pelo Poder Judiciário. Quando a lei diz o árbitro é juiz de fato e de direito, então alguns oportunistas lá atrás, logo no início da lei de arbitragem, quiseram passar a ideia de que o árbitro é um juiz de direito, porque ele é juiz de fato e de direito. E sendo um juiz de direito, pode se chamar juiz arbitral, pode se chamar da maneira que se entender adequada, e muitos até aí nesse momento começaram a vender as tais carteiras de juiz arbitral, o que realmente foi uma coisa muito negativa para a arbitragem e para o desenvolvimento da arbitragem no Brasil, porque naturalmente gerou uma má fama da arbitragem. E na verdade, essa má fama não se atribui à arbitragem, honestamente falando, ela não pode se atribuir à arbitragem. É uma má fama que decorreu do uso indevido do Instituto da Arbitragem por oportunistas, não por pessoas que efetivamente estavam estudando arbitragem e querendo oferecer a boa arbitragem para a sociedade. Bom, mas então essa expressão juiz arbitral acabou sendo utilizada e muitas vezes reiteradamente por muitas pessoas. Eu prefiro adotar a expressão árbitro, que é a expressão que a lei utiliza quando se refere à pessoa que efetivamente vai desempenhar o papel de ser o juiz da causa, aquele que vai dizer o que está certo e o que está errado. Mas essa posição é chamada de árbitro. Claro que o árbitro julga, ele faz o papel de um juiz, ele julga. Mas a expressão que o melhor denomina, e essa expressão deve ser adotada, é a expressão árbitro. Deve ser adotada principalmente porque também evita que a população mais desinformada venha a se confundir sobre o que é o árbitro e o que é um juiz público. Então o árbitro é o árbitro, não é o juiz arbitral. É uma expressão que deve, dentro do possível, ser evitada para não gerar uma impressão equivocada da sociedade. O árbitro é o que diz a própria lei de arbitragem. Vamos ver? Vejamos aí o artigo 13 da lei. O artigo 13 da lei é o artigo que define os requisitos para a pessoa atuar como árbitro. E a lei diz o seguinte: pode ser árbitro, observou? Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. A expressão eleita pela lei não foi de juiz arbitral. Embora o árbitro faça o papel de julgar, juiz arbitral é uma expressão que eu recomendo, deva ser evitada para não gerar confusão na população. O árbitro é o árbitro, não tem que ter essa vaidade, ele já está investido de um poder atribuído pelas próprias partes que lhe dá
suficiente importância. Não precisa de se valer de expressões de vaidade que venham a atender somente a caprichos e que efetivamente não traduzam para a sociedade o alcance e a exata e precisa posição em que ele se encontra no contexto de solucionar conflitos de direitos disponíveis no plano privado, ou seja, solucionar conflitos de direito disponíveis no plano privado. Então o programa termina por aqui. Nós tratamos no programa de hoje sobre as terminologias tribunal arbitral, câmara de arbitragem, juiz arbitral e árbitro. Esclarecemos nosso ponto de vista e recomendamos ao final que as instituições prefiram adotar o nome Câmara de Arbitragem ou Centro de Arbitragem e que os árbitros prefiram adotar a expressão árbitro e não juiz arbitral. É isso, um grande abraço para você, muito obrigado por sua audiência. Quero te pedir que compartilhe o Momento Arbitragem com seus amigos, comente, faça suas perguntas, envie as suas sugestões de pauta e eu estarei aqui para responder as suas perguntas, para considerar as suas sugestões. Um grande abraço, até o próximo programa. E lembre-se, toda segunda e quinta no nosso blog asdrubaljunior.com.br. Um grande abraço para você.